Olá, boa tarde a todos vocês que acompanham o nosso canal BR Notícias. Sejam todos muito bem-vindos novamente. É um prazer estar aqui nesta tarde, trazendo e compartilhando com todos vocês notícias atualizadas, importantes e verídicas de tudo o que acontece no nosso país, no meio político, no governo Bolsonaro e nos corredores de Brasília. E vamos juntos? Novo áudio vazado, cai a máscara de Maia e o pior acontece. E está aí o traidor, que na realidade nunca fez nada para ajudar o país. O adversário, digo aqui que o inimigo mesmo a ser enfrentado, Maia, junto com a Câmara e a maioria dos deputados esquerdistas. Rodrigo Maia e governadores desmascarados. Ele que tem atacado, alfinetado o nosso presidente constantemente. E agora vem com essa conversa fiada. Isso só pode ser mesmo desespero, porque ele e todo o seu bando sabe que a maioria está com Jair Bolsonaro e assim provocam constantemente o nosso presidente. Acuse o adversário de tudo que você é, Maia. Vem comigo aqui agora, mas antes, por favor, inscreva-se em nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário, não se esqueça de clicar no sininho e, por favor, todos compartilhem. Por gentileza, acompanhe agora o áudio. Acho que tinha uma parte da sociedade que estava com medo das redes sociais, medo do radicalismo, medo do ódio, né? Então, 60% da sociedade saiu das redes sociais, né? Parte dessa poderia estar participando. Nós ficamos com uma rede social restrita a 30% da sociedade, com uma grande maioria de pessoas que apoiam o governo do presidente Bolsonaro, onde a gente já sabe que tem muito patrocínio disso. Estamos investigando isso na CPI, o Supremo tem um inquérito também investigando essas fake news, né? Nós temos convicção que há um grupo de empresários no Brasil bancando isso. Quando apareceu a crise do coronavírus, todo mundo precisou de informação e foi procurá-los, claro, na Bandeirantes, em todos os meios de comunicação, nos jornais e também nas redes sociais. E quanto mais as pessoas foram se inteirando, vendo os absurdos, né, que muitas vezes o presidente falava, as pessoas voltaram para as redes sociais. E aí o governo, que tem robô, que tem uma parte de empresários bancando isso, passaram a não ser mais essa maioria de 70% das redes sociais. O resto da sociedade voltou a participar. Por isso que eu acho que a fake news vem perdendo espaço, apesar que a cada momento, toda semana, eles tentam criar alguma nova narrativa para enfraquecer o parlamento, para enfraquecer o ministro Mandetta. O ministro Mandetta já agora começa a ser alvo de ataques absurdos, né, desse gabinete do ódio, que é comandado do exterior por esse Olavo de Carvalho, né? Eu já faço parte desses ataques de forma permanente, o presidente do Senado, o parlamento, o presidente do Supremo, mas eu acho que a sociedade, nesse momento, ela começa a entender que existem muitas informações falsas, muitas mentiras e, mais do que isso, muita irresponsabilidade que tem sido, infelizmente, muitas vezes comandada pelo próprio presidente da República. E vocês acompanharam o áudio. Vamos então dar continuidade à notícia. E vejam só. Temos medo de você, Rodrigo Maia. Absurdo são suas atitudes. E essa de agora. E quem é mesmo o bandido aqui de colarinho branco e travestido de político? Tira na cara dura seus defeitos para colocar no presidente seus assessores. Que isso, Rodrigo Maia? E Maia prepara golpe, acusa Jair Bolsonaro de ter marginais assessores que comandam ataques nas redes sociais. Desta vez, ele foi longe demais. Um golpe em curso. O presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, está preparando um golpe, acusando o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, de ter marginais assessores que comandam ataques nas redes sociais contra o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. E as declarações foram feitas no Canal Livre.
Essas brigas paralelas, comandadas por um gabinete do ódio, comandadas por assessores do presidente, que são mais marginais do que assessores do presidente, não vão de forma nenhuma mudar atitudes do parlamento brasileiro. Continuamos votando, nós que aumentamos o valor da renda mínima, em vez de ficar fugindo da sua responsabilidade, em vez de ficar criando conflitos e insegurança com a sociedade. O Palácio do Planalto poderia estar atuando e atuando para salvar vidas, empregos, salvar a renda dos mais vulneráveis, mas infelizmente alguns do palácio preferem, junto com o presidente, esse gabinete do ódio. Ouçam só as palavras de Maia. Esse gabinete do ódio continuar conflitando com o Parlamento e Supremo a dar soluções, talvez porque não saibam onde encontrá-las. E o presidente Bolsonaro ainda não se manifestou sobre as declarações de Rodrigo Maia. E tem mais. Maia diz que governo Bolsonaro é guiado por gabinete do ódio. O presidente da Câmara dos Deputados voltou a criticar o governo do presidente Jair Bolsonaro. Ele afirmou em entrevista que o governo Bolsonaro é guiado pelo gabinete do ódio, comandado por Olavo de Carvalho. Afirmou ainda que empresários brasileiros patrocinam robôs favoráveis ao grupo para espalhar notícias falsas nas redes sociais. Toda semana eles tentam criar uma nova narrativa para enfraquecer o parlamento, para enfraquecer o ministro Mandetta. E Rodrigo Maia disse algumas palavras e o deputado avaliou que o governo está respondendo com lentidão ao combate à pandemia. Afirmou também que Bolsonaro estimula posições divergentes das indicadas pelo Ministério da Saúde e causa conflitos dentro do próprio governo. E Maia demonstrou insatisfação com a atuação do governo em relação à doença. Para Rodrigo Maia, Bolsonaro é orientado por seus assessores para não formalizar sua posição sobre a discordância em relação ao isolamento social. E segundo ele, o presidente da Câmara, o chefe do Executivo, só não toma a decisão porque sua assessoria não deixa. E ainda diz que se ele assinar alguma orientação formal que vá contra a orientação do seu próprio ministro e da Organização Mundial de Saúde, certamente ele responderá pessoalmente a essa decisão de liberar o isolamento sem ter um embasamento legal para isso. E Rodrigo Maia não poupa palavras. Ainda diz que o governo está gerando ansiedade na população brasileira ao causar atritos desnecessários entre poderes e setores. E eu pergunto aqui, quem é mesmo que está causando ansiedade, conflitos e atritos desnecessários nesse momento em que vivemos? O governo, diz o deputado, deveria atuar para salvar vidas, ao invés de ficar conflitando com o Congresso e o Supremo. E vejam só, para finalizar, no estudo divulgado pelo Centro de Estudos Estratégicos do Exército Brasileiro, vários trechos coincidem bastante com as colocações atuais do presidente da República. O material diz que países que têm praticado políticas menos isolacionistas têm obtido resultados melhores. Diz ainda que um dos grandes obstáculos é alcançar o consenso entre as lideranças políticas. E devido à repercussão instantânea da publicação, a instituição publicou nota avisando que o material não expressa a opinião oficial da Força Terrestre. O dilema entre salvar vidas ou manter a atividade econômica que se apresenta nesse momento de crise é apenas aparente, pois para preservar vidas são necessários meios em pessoal, material e instalações. É o que diz o texto, e no estudo sugere-se ainda
que o presidente deve assumir uma liderança organizacional em nível nacional, atuando como protagonista que há urgência em se decidir sobre qual linha adotar em nível nacional em relação à crise em andamento e que os trabalhadores informais, de fato, podem ser duramente impactados. Aponta ainda o texto que, de acordo com as observações já realizadas, clima seco e frio favorecem a contaminação. Estados mais ao sul podem ter um aumento de casos logo no início do inverno. E outro trecho deixa bem claro que os cenários mais pessimistas para o Brasil até o momento não se confirmaram. O estudo diz ainda que seria prematuro inferir que as características climáticas e geográficas do Brasil podem retardar a contaminação. E é o que eu gostaria de deixar para todos nesta tarde de hoje. Agradeço pela companhia, atenção e a credibilidade. Fiquem todos com Deus, tenham uma excelente tarde e até a próxima. Mas antes, por favor, inscrevam-se em nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário, não se esqueça de clicar no sininho e, por favor, todos compartilhem.